Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do Evangelho no Lar, que é realizado todas as sextas-feiras, começando sempre às 19h30, pela sua TV do Bem, o canal da Federação Espírita Paraibana. E hoje, nessa noite, uma noite muito alegre, muito feliz, iremos tratar do tema renovação espiritual. E a proposta de Jesus, exatamente de acordo com esse tema, com essa ideia da renovação espiritual, conforme vocês mesmos escolheram na votação aberta do Facebook. E antes da gente iniciar, nesse nosso encontro dessa noite, a gente lembra já dos eventos que nós teremos. Na próxima semana já teremos o 5º Congresso Espírita Paraibano, com o tema O Amanhecer da Nova Era. E é importante, naturalmente, destacar, nós teremos as presenças de Divaldo Franco, teremos a presença de Haroldo Dutra, teremos a presença também da nossa querida irmã Aila, que estará conosco aqui, que fez um trabalho muito interessante. E teremos a presença de Nando Cordel e do nosso querido amigo Severino Celestino, que está aqui conosco, para a nossa alegria. Alegria nossa. Para a nossa alegria, está aqui conosco, participando dessa edição do Evangelho lá. A primeira vez que Celestino está conosco, então para nós é um motivo de muita, muita alegria, com certeza. E a gente destaca ainda em relação ao congresso, você corra para fazer as inscrições, porque as vagas são limitadas e elas já estão praticamente no fim. E a gente destaca ainda, antes de iniciarmos o nosso evangelho, um encontro que vai ser realizado pelos nossos irmãos do Leopoldo Cirne no mês de maio. Você vai receber mais informações aqui em breve, mas no mês de maio será realizado um encontro Amigos de um Remanso Fraterno na Federação Espírita Paraibana, mas é uma iniciativa do Centro Espírita Leopoldo Cirne, na ajuda, naturalmente, que é dada, que é direcionada para os nossos irmãos do Remanso Fraterno, que é uma obra social na cidade de Niterói, que é dirigida pelo Sociedade Espírita Fraternidade, do nosso querido irmão Raul Teixeira. Então é uma iniciativa muito bonita e, naturalmente, nós iremos passar maiores divulgações, maiores informações para vocês ao longo de todo esse tempo aí que estaremos juntos. Mas vamos iniciando aqui o nosso bate-papo, Celestino, bastante informal, dessa conceituação do encontro do Evangelho em torno dessa boa nova, dessa mensagem. E o tema escolhido foi renovação espiritual. É um tema propício, renovação, tratando da questão do início do ano. E aí a gente lança esse olhar em torno da proposta de Jesus. Poderíamos começar conversando sobre esse tema. O que tem a ver a renovação espiritual com essa proposta do Cristo? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Neto. Eu agradeço imensamente a oportunidade, porque Evangelho eu acho que é a base de tudo. Espiritismo sem Evangelho não existe. E Jesus, o grande mentor desse Evangelho, ele sempre tinha uma mensagem, uma proposta, uma renovação realmente, uma sugestão de renovação. Eu queria iniciar com uma passagem que tem a famosa transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná, quando naquele momento apreensivo, Maria Santíssima comunica a Jesus que tinha acabado o vinho, e Jesus prontamente, embora as traduções não mostrem assim, acha até que Jesus foi de uma certa forma rebelde. Mas se ele tivesse sido rebelde, Maria não teria dito a frase que eu quero iniciar no nosso bate-papo, pela importância que ela representa, quando ela, dirigindo-se aos serviçais da casa, ela diz assim: fazei tudo quanto ele vos disserem. Então Maria coloca para aquele grupo que fazia parte da festa uma solicitação que ecoou naquele momento, foi assim a causa maior daquele momento tão importante no início da vida de Jesus, como nos narra o evangelista João no capítulo 2 do seu evangelho. Não só para aquele povo que estava ali, para aqueles serviçais, fazei tudo quanto ele vos disserem, mas para nós ainda hoje, para a humanidade, essa frase está atualizadíssima. Fazei tudo quanto eles vos disserem. E o que é que Jesus nos disse através de todo aquele processo de cura, de ensinamento, de solidariedade, de fraternidade,
ele tinha uma preocupação muito grande com a renovação espiritual. Porque se você ler a Gênesis no capítulo 14, que fala dos fluidos, mecanismo da ação dos fluidos no corpo, o ser humano no universo, né? O fluido cósmico universal vem constituir o perispírito, o espírito também são formados de fluidos, no entanto eles são muito sintonizados. E se você tem uma elevação e evolução e uma vontade de fazer o bem a alguém, esse fluido ele potencializa muito. E Jesus fazia isso com muita naturalidade, só que ele não considerava isso importante. Como o próprio Kardec coloca na obra Gênesis, Jesus achava que curar a doença física, o corpo físico, não representava absolutamente nada. Daí porque ele tinha uma preocupação por trás de tudo isso. Ao paralítico da piscina probática, lá de frente da casa de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, ele cura um paralítico, estava ali há 30 anos esperando para entrar na piscina e nunca entrava. E depois ele o paralítico nem conhecia Jesus, mas depois Jesus o encontra no templo e se identifica como aquele que o havia curado e diz a ele: você foi curado. Você foi curado de uma doença física, mas eu vou te fazer uma recomendação. Vá e não erres nunca mais. Então a igreja coloca isso, os tradutores colocam a palavra avon em hebraico como se fosse pecado. O pecado é um conceito dos concílios da igreja. Na verdade, o erro, no sentido de que você pode errar, mas você tem que assumir o seu erro e assumir sobretudo o propósito de não errar mais. Nisso é que eu acho que constitui o tema da nossa conversa, que é renovar o espírito. O que é renovar o espírito? É purificá-lo, é torná-lo mais puro, é torná-lo mais rarefeito, mais iluminado. E isso só pode ocorrer com aquela grande recomendação de Jesus: não erres mais. Então o propósito, eu acho, é muito bom começar o ano com esse propósito. Não que a gente não possa errar, porque embora eu não concorde que errar é humano, eu acho que devia ser acertar é humano e não errar é humano. Quando você diz errar é humano, você está justificando um erro. Agora, quando você diz acertar é humano, você introjeta no seu organismo, na sua mente, no seu espírito, o propósito de acertar. É diferente. Então eu acho que começar o ano falando de renovação espiritual é buscar esse acerto, que nós somos capazes de encontrá-lo. E daí eu acho que estamos realmente no firme propósito de trabalhar em torno dessas duas colocações fantásticas. Fazei tudo quanto ele vos disserem, que começa com a mãe de Jesus, e não erres mais, que é a grande mensagem, o maior passo para a renovação espiritual. É interessante perceber ainda, né, quando nós trabalhamos nesse tema renovação espiritual, e você fala nessa proposta, a gente sempre lembra daquela música, né, que é cantada no final do ano: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós poderíamos, nessa condição, entender que as nossas preocupações, na verdade, elas se voltam muito mais para as questões materiais. Você falou a respeito da cura do paralítico, e nós observamos naturalmente essa condição de cura como aquilo que normalmente se busca na vida. As curas imediatas, as questões imediatas, as questões muito mais físicas do que propriamente espirituais. Nesse conceito a gente pode entender que há uma valorização mais dessa vida material do que da própria vida espiritual em sua essência. Nesse contexto, a mensagem de Jesus, ela se encontra, poderíamos dizer, adormecida para algumas pessoas. Esse hábito religioso, ele termina sem denominação, né, de religião, sem acepção de religião. Mas esse hábito religioso, ele de uma certa forma mal interpretado, faz com que as pessoas entrem nesse processo de dormência, vamos chamar assim, espiritual. Sim, porque eu vejo, Neto, quer dizer, eu não gosto muito de achismo, mas se a gente fizer uma análise fria e racional, como a doutrina
nos orienta, as pessoas veem Jesus quase sempre como um amuleto de cura física. A grande ótica dos cristãos, independente de corrente religiosa, é dizer: Jesus me curou. Mas curou de quê? Aí quando você pergunta, eu tinha uma úlcera, eu tive um sangramento intestinal, eu tinha um câncer e fui curado por Jesus, etc, etc. E esquece que Jesus não valorizava isso. Jesus valorizava a cura espiritual. E a gente tem sempre esse dualismo de lembrar do material e esquecer o espiritual. Porque nós somos as duas coisas. E quando você avalia todos os ensinamentos de Jesus, é preparando a gente para um reino que não era deste mundo. Ele nunca disse que ele tinha que ser rei do mundo. Quando Pilatos chamou ele de rei, ele disse: respondeste bem, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então ele veio para que todos tenham vida. Agora, essa vida não é vida física, porque a vida, ela não termina com a morte do corpo. Por isso que ele falava tanto em vida eterna. E a vida do espírito. A vida eterna não é a vida física, tá certo? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ele não falava de A, B ou C, mas todas as suas ovelhas, porque Jesus veio realmente nos resgatar. É tanto que ele diz em Mateus 18, 14, que não é da vontade do meu Pai que se perca nenhuma das ovelhas que ele me confiou. E quando ele fala em João 5, 28, 29, quando ele se refere ao juízo final, que é um julgamento que todos nós teremos, não é o julgamento. Não é uma coisa geral, como se falou agora aqui do dia 21, o mundo ia se acabar. Eu, desde janeiro desse ano de 2012, que eu fiz seminário só sobre Apocalipse, para dizer que as pessoas precisavam ler mais um pouco Jesus. Quando ele diz em Mateus 24, 36, no seu famoso sermão escatológico, ele diz que a ninguém é dado saber o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, só meu Pai que está nos céus. Se Jesus não sabia o dia nem a hora, marcar a data é uma coisa altamente precipitada. Então ele trabalhava com a realidade que todos nós teremos, vida espiritual. João 5, 28 e 29. Todos os que dormem no pó despertarão. Os que fizeram bem despertarão para uma vida eterna. Em outras palavras, fez o bem, colheu, não volta mais. Os que não praticaram o bem retornarão, recomeçarão de onde pararam, para que chegue um dia a ter uma vida eterna. Porque o termo vida eterna, Haim em hebraico, Haim Haolam, que é a vida eterna, é a vida do espírito, não é do corpo. Porque o corpo teve um momento de criação que Deus criando já disse que ele pereceria, mas o espírito não. O que do pó veio, volta ao pó, mas pó, o espírito vai a Deus. Então a verdadeira vida é espiritual. E se a verdadeira vida é espiritual, e nós espíritos sabemos que ela tem que ser purificada aqui ou preparada aqui, a gente tem que trabalhar renovando o espírito para um lar do outro lado, nunca aqui. Embora a gente sempre pense que a realidade daqui é a realidade que é a principal, né? É interessante quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu digo, ó, daqui a gente não leva nem o CPF. É verdade. Né? E tem gente que fica assustado com ela. Digo, mas você pensa que ia levar, pensou que ia levar, né? Porque não vai levar. Daqui a gente de fato não leva nada. Você colocou um ponto importante também quando nós lembramos em relação à proposta de Leon Denis no livro Depois da Morte, quando ele fala justamente sobre o julgamento, né, que é o autoexame na realidade, é o exame de consciência. O balanço. Né, que é aquele balanço ali que a gente faz da vida naquela fração de segundos que termina, na verdade, sendo a própria condição nossa de olhar para a vida e ver o que é que nós fizemos ou deixamos de fazer e se isso foi bom ou foi de fato algo que veio nos prejudicar.
Mas não há ninguém apontando, né, para cada um de nós para dizer onde foi que nós acertamos e onde foi que nós erramos. Assim, a condição do despertar, e em despertando a criatura vai começar a compreender a vida a partir de uma outra realidade, ver os equívocos que cometeu, as possibilidades que teve e não aproveitou, os deslizes e por aí vai, né? Mas falando em renovação, há um encontro, na realidade temos vários encontros, mas há um encontro que eu gostaria que você falasse, que é o encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó, que tem a ver com essa própria condição de renovação também, ou não? Tem, só tem. Na verdade, eu considero um dos maiores encontros do Evangelho. Por quê? Porque Jesus quebrou todas as barreiras sociais que existiam. Aquela mulher no poço de Jacó era uma samaritana. O poço de Jacó era um poço que unia Jesus ao seu passado, porque ele era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E naquela época, politicamente falando, o povo samaritano era discriminado, julgado e ogerizado pelos judeus do sul e pelos galileus do norte. Por uma questão política muito simples, que para o judeu, casar com um não-judeu é um crime. Até existe uma frase no judaísmo que diz assim: não entendemos porque Sansão foi escolher uma filisteia para ser sua mulher, e isso foi sua perdição, porque ele deixou de se casar com uma judia e foi se casar com Dalila, se unir a Dalila, que era uma filisteia. O samaritano fez exatamente isso. Com a invasão assíria, os assírios invadiram a Samaria, e ali eles assimilaram a invasão e se misturaram com os invasores. Então o samaritano casou com o assírio, a mulher samaritana com o assírio e vice-versa. E isso trouxe uma impureza para a raça, para o povo, para a etnologia, não só material, sobretudo espiritual. Porque para eles a pureza é tanto que Mateus apresenta Jesus no seu evangelho, começando pela sua genealogia. Porque era importante mostrar que Jesus era da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, chegando até Davi, de onde se falava, onde todos os profetas tinham falado que viria o Messias. Então ele dá um direcionamento justamente para mostrar que Jesus era o Messias, que foi falado por todos os profetas, que veio 42 gerações, desde Abraão até ele. Então aquilo ali, por que Mateus teve essa preocupação? Porque o evangelho dele foi escrito para os judeus, apresentando Jesus como o Messias, o homem Messias. Então, quando Jesus chega, ele tem consciência de tudo aquilo. Para você ter uma ideia, quem saía da Judéia, e quem sai da Judéia ainda hoje, e vai para Galiléia, tem que passar na Samaria. O judeu não passava. Tinha uma estrada específica. Porque ele cortava a estrada de Damasco, que vinha lá da Síria, e ia até o Egito. Aquela estrada passava margeando o Mediterrâneo, e ali era onde eles passavam, para não passar dentro da Samaria. Porque eles não queriam se contaminar. Eles tinham tanta discriminação que quando eles encontravam um samaritano, eles chamavam de raca, que é o que Jesus relembra lá no sermão. E tinha mais um detalhe: eles não permitiam que o samaritano fosse rezar no templo de Jerusalém, que era o templo judaico. É tanto que eles fizeram um templo, construíram um templo para eles na Samaria, para poder fazer suas orações a Deus, porque ele não tinha o direito de ser considerado judeu. Isso explica o susto que a mulher... Isso explica o susto e explica a atitude de Jesus, que ignorou tudo isso e mostrou que só o amor constrói. E foi fiel ao que diziam os profetas, como Isaías: para Deus não há acepção de pessoas, todos nós somos iguais. Jesus vai pelo centro da Samaria, senta no poço de Jacó, veja o que é que ele faz. Ele entrou no meio do samaritano vestido como judeu. Caráter, porque a roupa dizia tudo. E ainda pede água a uma mulher, porque o judeu homem não se dirige à mulher judia. Hierarquicamente, o homem não se dirige à mulher, nem toca nela. E muito menos
um judeu, homem, se dirigir a uma mulher samaritana. Jesus fez tudo que, segundo o costume da época, não era para fazer. Quebrou todas as barreiras. E tem mais um detalhe, Neto. Foi a primeira pessoa que ele escolheu para se revelar como Messias. Quando ele chega, que diz, mulher, dá-me de beber, ela se assusta. E o evangelho lá está narrado lá em João capítulo 4. Senhor, tu és judeu e eu sou uma samaritana. Você está se dirigindo a mim? Seria até um motivo de até agressão física a algum judeu ver Jesus com aquela atitude. Porque estava politicamente e religiosamente, Jesus estava cometendo dois erros, duas coisas abomináveis. E Jesus não titubeia. Ignora o que ela diz e diz assim, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber. Aí, quem beber da água que você me der, sentirá sede. Agora, quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede. Mas por quê? Jesus justifica. Ele diz, eu sou a água viva. O que é água morta? É a água do poço, onde o cacimbão está lá embaixo, não tem força para subir, precisa de uma lata e de uma corda para tirar. Quer dizer, é uma água sem força. E a água viva é a água da fonte. É água que não precisa de lata para tirar. Ela vai de encontro à necessidade das pessoas. Então Jesus está fazendo o papel da água da fonte ali. Ele saiu da Judéia e foi se oferecer espontaneamente a uma mulher mundana, que ele diz assim, mulher, vai chamar o teu marido para que ele participe deste momento. Que momento? Momento histórico. Um momento que o mundo jamais esqueceu, nem esquecerá. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz, respondeste bem, porque tu já tiveste 5 e agora não tens nenhum. Quando Jesus diz isso, ela se assusta mais uma vez. E como é que você sabe disso? Por acaso tu és o Messias? E Jesus diz, sou eu que te falo. Observa a grandeza desse encontro. E agora vem o grande ensinamento de Jesus. Mulher, chegará o tempo em que Deus não será adorado. Aqui no templo de Gerizim. Gerizim era uma montanha onde o templo ficava construído. O poço de Jacó fica embaixo, na planície, e o templo ficava em cima, no monte Gerizim. Chegará o tempo que Deus não será adorado aqui no monte, nem no templo de Jerusalém, porque naquela época tinha, Deus era adorado aqui e lá. Chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito e verdade. Então, Neto, eu acho que você foi muito feliz em chamar esse momento para a nossa análise, porque eu considero um dos mais sublimes. Todos os momentos de Jesus foram sublimes. Agora eu considero esse mais pelo significado político, social, religioso, espiritual e histórico. Que Jesus mostrou que quando se ama, acaba-se todas as barreiras. Não existe, na hora que você ama, não existe o russo, o grego, o alemão, não. Existe o nosso irmão perante Deus. Esse momento foi, Jesus ali se revelou realmente como ele sempre foi, né? Fraterno, amoroso, solidário, um pai, um irmão, um amigo. Então eu acho fantástico. E não discriminou aquela mulher, não cobrou nada. E diz os historiadores, diz os teólogos, que poucos foram os seguidores que Jesus teve samaritano. Mas todos os seguidores samaritanos de Jesus foi por causa daquela mulher. Ela fez questão de divulgar para todos. E interessante que ele fala da água, né? Se eu te der de beber, nunca mais tu terás sede. Quem beber da água que você me der, sentirá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais. Por quê? Porque ele é água viva. Água é vida plenamente. Agora, espiritualmente falando, é o preenchimento da renovação espiritual completa. Na hora que você deixa Jesus entrar, vamos usar esse termo, incorporar do ponto de vista de unir o perispírito, a energia dele com você, você está pleno. Você não precisa de absolutamente
Mais nada. O que é que falta quando você coloca Jesus dentro de você? Nada. Você está realmente, jamais você sentirá nenhum tipo de sede de nada, você está plenificado. Você não tem mais nenhuma necessidade. Foi o que Pedro sentiu assim numa centelhazinha lá no Monte Tabor. Ele nem queria mais sair dali. Vamos construir aqui, ó. Não era nem para ele. Ele queria uma tenda para Moisés, uma para Jesus, outra para Elias, e vamos ficar aqui. Você imagina, nós temos algumas reuniões espíritas, mediúnicas, de estudo, ou mesmo de psicofonia espiritual, que às vezes vem determinadas entidades que quando termina, fica todo mundo na mesa, hibernando. Ninguém quer levantar. Ninguém quer levantar. Agora você imagine no encontro de Jesus, Moisés e Elias. Quer dizer, Pedro era um homem grosseiro, era uma pessoa que era impulsiva, Pedro não tinha um sentimento purificado ainda, embora convivendo com Jesus, mas ele era aquele homem que representava o oposto. Jesus cuidava do espírito, ele cuidava da matéria. Na hora que Jesus é preso, ele pegou uma espada e arrancou a orelha de um soldado. Quer dizer, um homem que viveu 3 anos com Jesus, aprendendo, vendo como Jesus se comportava. Tem uma atitude daquela, significa que ele absolutamente não entendeu nada. Mas só por ele sentir a energia daquele momento, ele não queria mais sair dali. Imagina que foi algo assim contagioso. Agora imagina Jesus entrando, planificando a nossa vida. Você fica, eu acho que a pessoa que realmente é tocada por Jesus, ele fica indiferente. Não o ser humano, mas as coisas que a maioria, como você diz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, a pessoa acha isso completamente descabido. Não é que eu vá me suicidar, não é que por isso eu não valorize a vida, não. Mas a pessoa se torna indiferente a valores que são puramente mundanos, humanos e materiais. Você coloca uma questão importante também para a gente refletir, né, dentro desse conceito. A condição da renovação, ela traz um ar, uma necessidade, vamos dizer assim, de uma reflexão mais aprofundada. Esse encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó é um encontro bastante significativo. Mas é muito comum, trazendo isso para a nossa realidade hoje, que as pessoas coloquem sempre a ausência de problemas como sendo a condição para viver feliz. Então, viver feliz é não ter problemas, é não ter desafios, é não ter dificuldades. E Jesus tem uma proposta que é muito interessante quando ele fala em relação ao jugo, né, e ao fardo. Qual é a associação que nós podemos fazer nessa condição de renovação? De fato, viver feliz nessa renovação espiritual é não ter problemas? Não, ao contrário. Tinha um grande filósofo francês que ele dizia assim: os escolhidos de Deus e de Jesus, a primeira coisa que eles têm que fazer é perdoar Deus e perdoar Jesus. Porque os escolhidos são os que encontram mais desafios. Tem alguma coisa a ver com aquela proposta lá do Evangelho segundo o Espiritismo? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por isso, bendigais quando sofreis. As pegadas na areia. Porque quando a gente... se bem que a palavra sofrer aí, eu acho que nem entra bem na história, porque quem está com Jesus ignora qualquer tipo de dificuldade. Vejamos alguns exemplos. Vamos ver o cristianismo primitivo. Todos os seguidores de Jesus, depois que ele vai embora, que eles despertaram que Jesus não era um revolucionário político, mas era um ser espiritual, todos deram a própria vida por Jesus. O próprio Pedro, né? O próprio Pedro. Que não quis ser crucificado como Jesus foi, porque disse que não era digno. Lá na Via Ápia, em Roma. Paulo, aquele Saulo, tão terrivelmente ortodoxo, farisaico, judeu, aquele homem, eu acho que Jesus virou ele pelo avesso. Porque depois que ele cai do cavalo na estrada de Damasco, o homem virou outra pessoa.
E basta você ver o resumo que ele faz sem queixa. Porque existem pessoas que fazem um resumo da vida se queixando. Mas ele diz, fui açoitado, fui várias vezes apedrejado, recebi açoites em vários locais, fui dado como morto, passou por todas as... Ele faz na sua reflexão, já quando ele está preso em Roma, nas suas cartas, dizendo que faria mais por Jesus. E dá a própria vida também por Jesus. Às vezes eu viajo por esse mundo afora e quando eu chego em determinados locais, as pessoas dizem, o senhor fez boa viagem? Está bem? Está disposto? O senhor está bem? Eu digo, não me pergunte isso, não. Leia a vida de Saulo. Dormindo em caverna, sendo assaltado por ladrões, sendo mordido por escorpião, nunca reclamou. Então os escolhidos de Jesus, do ponto de vista físico, são preparados para vencer desafios. Ninguém pode dizer assim, eu sigo Jesus para que Jesus me proteja das minhas dificuldades e resolva meus problemas, não. Mas equivocadamente acontece muito isso. Muito, infelizmente, há uma inversão de colocação nesse sentido, que as pessoas têm Jesus como um amuleto. E lembre-se trazendo a coisa, vamos deixar o cristianismo primitivo, vamos trazer aqui para nossa século XIII, Francisco de Assis, e século XX e XXI, Chico Xavier. 92 anos de sofrimento físico, de limites físicos, e ele era Chico era tão sábio, que um repórter perguntou a ele, o senhor está muito doente, seu Chico, eu cheguei aqui, estou lhe acompanhando há 3 dias, estou morrendo de pena do senhor, o senhor está sofrendo muito, não é? Com tanto limite. Chico disse, meu filho, diga para aí, para as minhas pessoas que me conhecem, para os meus amigos, que eu estou muito bem. Quem não está bem é meu corpo, mas o meu espírito vai muito bem. Olha que lição, Neto. A lucidez espiritual. É ele saber separar o joio do trigo. Para muita gente, quebrar uma perna, ter uma doença, ser cego de um olho, seu defeito, isso é um problema. Para o seguidor de Jesus, não é. Olha que o próprio Cristo, com 39 anos, eu quero corrigir, que ele morreu no ano 33, mas ele não tinha 33 anos. O próprio Jesus, com 39, 40 anos, ele é morto numa cruz entre os ladrões. Será que ninguém observa que, do ponto de vista físico, isso foi uma humilhação, isso foi doloroso, isso foi desnorteador para muita gente? E ele não foi o maior espírito que esteve entre nós. Se ele foi o maior espírito, e do ponto de vista físico, foi crucificado com 39 anos, a gente quer o quê? Caviar, fazão e coxa de cetim para dizer que está com Jesus? Não. O Filho do Homem não tem uma pedra de recostar a cabeça. E é interessante porque muitas das vezes a gente conversando nesse aspecto, a gente escuta as pessoas dizendo, não, mas eu tenho fé em Deus, né? Eu sei que Jesus vai me ajudar. Como se fosse livrando, né, todos os problemas que existem. Lamentavelmente as pessoas chegam ao extremo de botar nos seus carros, foi Deus que me deu. Como se Deus desse um carro a ele, não desse a outro, fosse um Deus que tivesse preferência, e que ganhar um carro de Deus é a glória. Quer dizer, está faltando exatamente a conscientização do que representa Deus em nossas vidas, do que representa Jesus em nossas vidas. Mas nesse contexto, por que é que o fardo então com Jesus ele se constitui mais leve segundo a orientação do próprio Jesus? E suave por quê? Porque com ele, fardo nenhum tem peso. Você quer fardo maior do que o dele? E ele venceu gloriosamente. Então, nunca julgou ninguém. Jesus era tão sublime, por isso que ele dizia que o meu jugo é leve. Ele nunca condenou, nunca chamou a atenção de ninguém, e para ele sempre ele tinha uma palavra de conforto. Vai, não erres mais. Chegava dizendo, a pessoa lamentando fisicamente, com o cego, com os leprosos, e ele devolvia a vida, que para ele aquilo, a saúde física não era nada. Para quê? Para depois dizer para ele, olha, não erra mais. Porque isso aqui é importante. Por quê? Porque se você errar, coisa muito pior vai lhe acontecer. Porque o problema não era físico, era espiritual. Essa questão a gente tem que realmente bater e notar
que Jesus veio exatamente para trazer a boa lição, tornar as coisas fáceis e mostrar que o físico não é o importante. O mais importante. Vigiai e orai. São as duas grandes recomendações de Jesus. Vigiar. Primeiro não é a oração, é a vigilância. A oração vem como um agradecimento, como uma consequência natural da vigilância. Porque a gente tem mania de, em qualquer situação, se ajoelhar e pedir a Deus para resolver o nosso problema. Pela nossa invigilância, muitas vezes o problema está presente. Por isso que ele começou dizendo, muita gente não olha essa ordem, mas a ordem correta é vigiai. Depois é que vem a oração. Porque a oração, não é, na concepção judaica, não é feita para pedir, não. É para louvar, é para meditar e é para agradecer. Se você tiver que fazer pedido, ele vem em quarto lugar e esse pedido tem que ser feito pelos outros. Não por você. Porque Jesus diz muito bem. Quando fores orar, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. Antes de que tu peças qualquer coisa, ele já sabe do que tu precisas. E por ser realmente um ser muito iluminado, ele não falou que Deus também sabe do que é que a gente merece. E nessa condição de renovação, né, é interessante ainda a gente destacar um aspecto da fé, né? O tempo, na verdade, nesse aspecto, assim, a gente naturalmente tem que respeitar. Estamos já caminhando para a conclusão do nosso encontro, né, do Evangelho Lar especial de Ano Novo. Você aí que está assistindo, né, hoje, sexta-feira, 28 de dezembro, nós estamos aqui tendo a companhia fraterna e amiga do nosso querido amigo Severino Celestino, e a gente tratando do tema renovação espiritual, né, nessa visão com a própria proposta de Jesus também. E aí, meu amigo, se fala em renovação, se fala em crença, se fala em fé. De que forma é que essa fé pode ser considerada autêntica, uma fé verdadeira, nessa condição de fé raciocinada, mas sobretudo essa fé que é capaz de mover as montanhas? A fé, na concepção que Jesus falava, a palavra se chama emuná. E emuná não é crença. Todo mundo tem fé como crença. Mas emuná é exercício do bem em favor dos que me cercam. Exercício do bem em favor dos que me cercam. A palavra emuná vem de imun. Imun é exercício. Então é um substantismo do exercício que se faz, fraternidade e solidariedade para o outro. Daí porque o irmão de Jesus coloca em sua carta, de que adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras? A fé sem obras é morte. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Sem obras, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque vamos dizer, o princípio básico para que você diga que você tem fé são as suas obras. E as obras não é simplesmente a oração, o louvor, o canto, não. A obra é a atitude, o bem que você transmite em volta daqueles. Você quer alguém que tenha feito o bem à humanidade mais do que Jesus? Os ensinamentos dele foram profundíssimos. Eu vou ver se o tempo me permite fazer um pequeno resumo de como Jesus agia, até mesmo diante daquele que errava. Porque Humberto de Campos narra na obra Boa Nova, através de Chico Xavier, a prisão de Jesus lá na noite em que ele é preso, depois da sua oração lá no Monte das Oliveiras. Ele é levado para o palácio de Caifás, que foi o sacerdote que mandou prendê-lo. E Pedro sai acompanhando, e no jantar Jesus tinha dito que alguém o iria entregar, que ele nunca falou em trair. E Pedro disse: eu jamais, Senhor, faria algo contra ti. Eu dou minha própria vida por você, porque Pedro era impossível. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante uma vez, tu terás me negado 3. E aconteceu exatamente isso. Ele saiu seguindo Jesus à distância.
E quando ele entra no pátio, ele é conhecido que ele era galileu pelo sotaque. E ele negou. Quando disseram, você é um dos que. Você é galileu, você não me. Não, eu não sei do que você está falando. Um segundo diz a mesma coisa, e uma serva, uma escrava lá do palácio, diz a mesma coisa, que andava acompanhando os discípulos e via Pedro com Jesus. E ele disse, eu não sei do que você está falando. E no mesmo momento o galo cantou e ele chorou amargamente. E diz Humberto de Campos que ele ficou de longe, olhando Jesus, sem poder se aproximar, pela covardia e pelo medo. E aí vem o grande lance. Jesus no dia seguinte é levado a Pilatos, é crucificado, e Pedro não teve mais nenhuma oportunidade de chegar perto de Jesus. Como ficou a cabeça de Pedro? Depois que ele viu que Jesus não era um revolucionário, que Jesus foi morto, ele não teve oportunidade de se desculpar. Porque não houve esse momento, não teve mais chance. Ele volta desolado para Galiléia, e nos narra João no capítulo 21 do seu Evangelho, que 3 dias depois, acho que até com o meio dele desanuviar, ele foi pescar no mar da Galiléia. E passou a noite todinha sem pegar nenhum peixe. No dia seguinte, o dia amanhecendo, olham para a praia, tem aquele homem que é Jesus, já ressurreto, vamos dizer assim, e manda eles colocarem a rede do outro lado, e diz que saiu 153 peixes, quase que a rede se rompia de tanto peixe. E Jesus vai, senta e vai tomar café com eles. E o que é que Jesus faz? Qual seria a nossa diante de alguém que agisse dessa forma conosco? Iríamos logo cobrar. Iríamos dizer, mas que coisa bonita para sua cara, você que jurou que morreria por mim, não é? E Jesus... Aí vai no Pedro, tu me amas? Tu me amas, perguntou. 3 vezes, né? 3 vezes ele negou. 3 vezes Jesus deu chance dele dizer que o amava. Aquilo provocou, porque Jesus não condenou, nem julgou. Olha o fardo suave, o jugo leve e o fardo suave. Ele provocou uma reforma espiritual tão grande em Pedro, que a partir dali Pedro foi outro homem e deu a própria vida por Jesus. Foi um dos líderes, uma das colunas da igreja no cristianismo primitivo em Jerusalém. Depois vai a Roma e dá a própria vida no governo, no reinado de Nero, por Jesus. Então essa eu acho que é uma ótica para a gente analisar com muita tranquilidade, meditar que Jesus está aí, esperando só que a gente se renove e vá a Ele. E sem essa renovação, realmente, não chegaremos a lugar nenhum. Pois é, meus amigos, que bom, né? Nós estamos aqui muito felizes, né, com a presença de Celestino aqui conosco. Esperamos, como é que está o nosso tempo aí, Nanda? Estamos no limite já, né? Aqui no apoio, né, Isabela e Fernando estão aqui conosco também. E a gente, né, agradece, Celestino, a você por aceitar o nosso convite. Né? Esse projeto é um projeto novo para nós estamos ainda em fase de constante aprendizado, mas nós ficamos muito felizes, né, com você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco nesta noite para tratarmos de um tema que é muito importante naturalmente para as nossas vidas, essa reflexão espiritual que nós precisamos fazer. Então, já desejamos a você, né, um feliz ano novo, que 2013 seja um ano repleto, com muito trabalho, né, com muitas realizações em todos os sentidos, especialmente no campo espiritual. E você já fica com a palavra para suas considerações finais. Nós já pedimos a você também que em seguida faça a nossa prece de encerramento, lembrando que você vai ter um novo encontro conosco na próxima sexta-feira. Estaremos ao vivo na transmissão do nosso primeiro evangelho do ano de 2013. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença e que Deus multiplique esses talentos aí cada vez mais. É sempre muito bom tê-lo ao nosso lado. Eu que agradeço a você, Neto, e desejo aos nossos internautas, né, irmãos espíritas e não espíritas, cristãos de uma maneira geral, que recebam todas as vibrações de paz e que vocês continuem firmes nessa semente espiritual que é muito importante e que ela possa crescer. Que hoje a internet é uma força, o Facebook,
É uma coisa que me assusta. Eu chego no exterior e as pessoas já me conhecem do Facebook, não sei de onde. Eu nem tenho Facebook, mas eu vejo que isso é uma semente espiritual muito importante. Sobretudo quando você e o grupo que promove tudo isso, que eu espero que Jesus os ilumine, os assista sempre, escolhem temas tão importantes, tão atuais, tão dentro daquilo que Jesus realmente queria passar para nós, com essa sensibilidade de buscar nas entrelinhas do Evangelho, que é o importante, onde está a sua verdadeira essência e o ponto que Jesus realmente quis enfatizar nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, muitas vezes de curas físicas, mas buscando exatamente a renovação espiritual. Eu peço que em 2013 ele faça com que esse trabalho progrida cada vez mais, cresça e vá levando essa verdadeira luz que é o Evangelho no lar, que é um oásis para os que estão aí necessitando dessa luz, e que Jesus possa abençoar muito, muito esse trabalho, que Kardec, Ismael, toda a equipe espiritual do nosso planeta possa transformar esse planeta realmente, não acabando, que o objetivo não é esse, senão Jesus não teria dito que os mansos herdarão a terra, mas multiplicando a paz, a harmonia, que realmente nós não vivemos um período de destruição do planeta, mas de transformação. E é nisso que acreditamos, que essa transição já começou e que ela vá, o quanto antes, transformando a Terra num planeta de paz. Como o próprio Apocalipse, que é tão mal compreendido, diz que Deus enxugará toda lágrima, Apocalipse 21, e haverá um novo céu, uma nova terra. E nós acreditamos que só o Evangelho pode realmente fazer com que o nosso planeta se transforme num novo céu e numa nova terra, onde só haja paz, harmonia e alegria. Vamos orar a Jesus, vamos pedir a Ele que esteja conosco sempre, trazendo a sua racionalidade, o seu ensino fraternal e amoroso. E não se esqueça do nosso planeta, que Ele tão felizmente, com tanta alegria, abraçou como presidente dele, desde a criação deste planeta, que Ele possa dar a cada um de nós o norteamento, a luz de que necessitamos para realizar a nossa tarefa espiritual em favor da paz, da harmonia e da fraternidade. E que a nossa doutrina espírita possa ser um farol iluminando as mentes dos espíritos que habitam esta cidade e o nosso planeta, para que eles realmente busquem o verdadeiro caminho da sua renovação. Se conosco, Jesus, agora, protege o nosso companheiro José Batista de Azevedo Neto, toda a sua família e todo esse grupo espiritual que se dedica com tanto amor e tanta fraternidade a levar esta luz aos lares. Se conosco, agora, em 2013 e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nos encontraremos novamente no próximo final de semana. A enquete já vai estar disponível a partir de amanhã no Facebook para você escolher os primeiros temas para 2013. E como a nossa experiência foi interessante, nós faremos agora de forma que todo mês a gente possa ter um tema livre, que vocês possam escolher de acordo com os temas que vocês estiverem achando que seja um tema mais recorrente. Na última semana de cada mês, nós vamos repetir essa experiência trabalhando com esse tema livre e seguindo naturalmente no nosso roteiro dentro do Evangelho Online. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos, um ótimo final de semana, e que o ano novo traga de fato as nossas realizações espirituais, que nós possamos de fato nessa energia, nessa vontade de fazer melhor, mas que tenhamos esse foco espiritual, porque afinal de contas é o que há de mais importante dessa nossa caminhada e é aquilo que nós iremos levar naturalmente quando do término da nossa jornada aqui no corpo físico. Afinal de contas, o fenômeno morte é a única certeza que nós temos que acontecerá conosco e com todas as pessoas do nosso planeta. Muita paz, muita saúde e que o ano de 2013 seja um ano maravilhoso em todos os sentidos. Até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir.